Olá, eu sou Ricardo Feltrin. Esse canal aqui eu vim parar para fazer um jornalismo independente, algo que não é mais possível fazer nos grandes veículos. Quase todos estão, os grandes pelo menos, totalmente ideologizados, né, aparelhados, tem correntes ideológicas ali, né, e praticamente todos os grandes hoje do Brasil são esquerdistas. Essa esquerda que a gente conhece aí. Esse vídeo que eu vou fazer agora, eu jamais poderia fazer em nenhum outro veículo que eu trabalhei. Primeiro porque eu não, trabalhei com política, no UOL, na Folha. Eu fui colunista de política, conheço bastante política, estudei, acompanho o que está acontecendo no Brasil e tenho minhas ideias pessoais. Já fui chamado de direita, de esquerda, extrema direita, lulista, fez enfim, tudo. E na verdade, como diz o grande Emílio Surita, que eu admiro muito, ele fala: "Quando a gente chega numa certa idade, a gente tá nem aí mais pra crítica". Então é exatamente isso que é o meu caso. Politicamente, eu já falei, eu me considero um libertário com ressalvas. Eu sou a favor do Estado mínimo, eu não sou a favor do que está desse governo que está aí, e nem dessa ideologia que está aí. Um Estado mínimo, mas que tem que cuidar de segurança, né, o exército, polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, isso não tem jeito, isso faz parte do Estado. Investir em educação, que é a base de tudo, saúde, tecnologia e ciência. Não precisa de mais nada. Você guardar isso, o resto você consegue terceirizar, enfim. E não pode ter também, obviamente, essa sinecura que tomou conta do Estado, né, que custa bilhões e bilhões por ano. Essa a nata, né, a nobreza que a gente tem, como castas, como se fosse na Índia, né. Enfim, só que, assim, eu sei ver qualidades dentro da esquerda e sei qualidades dentro da direita. Também tenho raiva de parte das 2 das formas como algumas pessoas dentro desses grupos agem. Agora, essa esquerda que está aqui hoje no Brasil, que governa o país, que eu conheço, né, de criança, eu tenho tudo para detestá-la, né. É essa esquerda que apoia falsas acusações contra homens, essa esquerda que quer obrigar a gente a mudar a língua, essa esquerda medíocre que está aparelhando todas essas instituições, e eu tenho sentido, o autoritarismo e o cinismo, a hipocrisia dela na pele há muitos anos. É essa esquerda que tentou tirar esse canal do ar. É essa esquerda que entra com ação contra mim, me acusando de misoginia sem ter nenhuma prova, uma coisa indecente, uma pessoa que sempre tratou todo mundo de uma forma igual. Como é que o misógino não é amigo de todas as ex-namoradas dele, né? Mas por quê? Porque eu começo a desmascarar parte dessa esquerda e ela me agride, é a famosa, eh, política do assassinato de reputações, aquele livro maravilhoso que o meu saudoso amigo Claudio Tognoli deixou escrito. Então eu sou alvo dela, então não tem como gostar disso. Mas eu também sei ver qualidades em todos os lados. Ontem, no meu jornal, que eu tenho aqui às 10h30 da manhã todo dia, aliás, venha participar aqui, que a única parte de humor desse canal, ficou conhecido como o Jornal dos Coices. As pessoas gostam de dar coice e levar coice. A gente trata mal o hater, essa é a verdade. Mas tem bom humor e mau humor. Enfim, ontem muita gente perguntou para mim: "Feltrin, você viu o discurso do Nicolas Ferreira?" Eu falei: "Não, não vi". Daí perguntaram uma vez, 2, 3, 20, aí me irritou, falei: "Não, não vi, não vou ver esse discurso", né, sou meio birrento. Mas eu acompanho a carreira dele, fico impressionado com a retórica desse garoto, é um garoto, tem 28 anos, veio de uma classe social baixa, né, bem pobre, e chegou onde chegou, tem uma educação, um linguajar, uma semântica, ele é muito bom no que ele fala, acompanho os discursos dele às vezes, não é minha ideologia, mas eu fiquei absolutamente, impressionado, porque depois de falar: "Não, não, não", fui ver o vídeo. Então tem algumas coisas no vídeo que obviamente estão erradas, ou a maioria das coisas estão ali certas, mas o importante não é isso.
O importante é que é um garoto de 28 anos, que eu vejo muito futuro aí na política, dentro da minha pequenez como jornalista, eh, desmoralizar o governo da forma como ele desmoralizou. O governo acabou com a história do Pix, cancelou tudo por causa dele, todas essas mudanças. Um vídeo, conseguiu mudar um pouquinho o país, porque mais uma vez esse governo estabanado, hipócrita e fraco, faz uma mudança que prejudica justamente as classes que não podiam ser prejudicadas. Porque veja bem, essa sanha arrecadatória do governo Lula não é para investir na população, não é para investir na saúde ou na educação, não é. É para torrar mais dinheiro na política populista que tem. É evidente essa engrenagem, gente. E eu repito, trepito, repito, que o governo se colocou numa arapuca, né, porque ele criou esse colchão social, que eu sou a favor, tem gente miserável, 33 milhões de brasileiros comendo aí lixo, tem que ter um cuidado com essas pessoas. Tem pessoas PCD que estão cheias de problema, não vão poder trabalhar nunca, sabe, pais e mães de crianças com problemas gravíssimos. Você tem um monte de problema, mas não é para isso que essa senha arrecadatória, é para continuar mantendo a sinecura, comendo uma parte do PIB com benesses, né, tendo aposentadoria vitalícia. Vocês vejam o judiciário, quando o juiz comete um crime, inclusive se ele fizer assassinato, qualquer coisa, ele é condenado a se aposentar com aposentadoria integral. Então são essas aberrações que a gente vê no Brasil hoje, já vem de muito tempo, não é esse governo que fez isso, mas o governo não está interessado. Quando se fala assim: "Não, o Lula é um estadista", não é, não é, talvez tenha tido uma importância, ele teve uma importância ali em 2007, 2008, né, mas sempre com governos envolvidos em absoluto monte de escândalo de corrupção. Mas esse governo hoje, 3.0 que chamam, né, do Lula, é um governo fraco, é um governo frouxo e é um governo incompetente e que não consegue fazer nenhuma, nem sequer um plano, fazer um pronunciamento dar certo. Foi assim com a história dos gastos públicos, que fez tudo errado porque quer fazer populismo. "Ai, a gente vai ter que cortar aqui gastos, mas olha, vamos dar desconto de 5.000 no imposto de renda". E agora essa história do Pix, que causou uma repercussão negativa monstruosa, porque não sabe dizer absolutamente nada. E agora, de forma vergonhosa, um garoto de 20 anos, 28 anos, faz um vídeo que eu considero, eh, na história da política esse vídeo vai ficar. Daqui anos e anos a gente vai saber, não sei quanto tempo eu vou durar, né, mas é um vídeo que humilhou o governo, mostrou que um menino aí de 28 anos, sem experiência quase política, mas com um nível de consciência muito grande, porque o que ele fala nesse vídeo, gente, o que o governo estava querendo fazer ou está querendo fazer com o Pix, eu já estou falando há muito tempo, né. É óbvio que é uma sequência e não foi o Lula que fez o Pix, né, tá lá atrás, não foi nem o Bolsonaro, tá. São ideias do sistema monetário, do Pix para o Drex, depois do Drex para o fim do dinheiro físico. Gente, é tudo para arrecadar dinheiro, né, para o governo. Infelizmente, esse governo que fica cantando de galo, que ele tem só 6,1% de desemprego e que a economia está aquecida, horas, claro que está aquecida, o governo está enfiando 120 bilhões de reais na economia em benefícios, inclusive para pessoas que a gente sabe que não precisa. Não tem muita estrutura, a gente sabe, tem o pessoas mandam aqui, né, pessoa ganha Bolsa Família e trabalha em outro lugar, só que não quer registro para poder ganhar. Então, são pessoas que estão se aproveitando do governo também, do nosso país, do nosso imposto. E aí, só para encerrar aqui, eu vi o vídeo do Nicolas, fiquei bastante impressionado com o vídeo e achei vergonhoso o que o governo está fazendo. Mais uma vez, não está preocupado, não tem estadista nessa história, o Lula é um cara absolutamente fraco hoje, como político, ele tenta ser relevante internacionalmente, né,
tenta se intrometer no Oriente Médio, tenta se intrometer na Ucrânia, mas não faz porra nenhuma pela África, né. Quando a gente tem no Sudão hoje 10 milhões de desabrigados, de pessoas afastadas da sua casa. Quando a gente tem hoje em Gana guerras, quando você tem Burundi, Burkina Faso, lá não interessa, porque não chama atenção. Mas atacar de forma, virulenta um país como Israel, que é um país democrático, aí pode porque dá cartaz, né, aí o pessoal da patota vai desfilar na Paulista. Então, eu vou colocar aqui o vídeo, fiquei impressionado, acho que isso é um vídeo histórico para a política brasileira, e não me interessa a ideologia, principalmente porque esse vídeo, o Nicolas não está falando com a direita, e nem só com a esquerda, está falando com todo mundo, comigo, com você, e apesar das pequenas coisas ali que ele fala, é exatamente a verdade. É um governo que prometeu acabar com tudo, com sigilo, com corrupção, prometeu, enfim, prometeu fazer crescimento no país e a gente não está crescendo nada, né. Inclusive, chegamos num ponto que talvez o Brasil entre naquela chamada estagflação, né, estagflação, que é o pior cenário do mundo, é pior até com depressão, que é quando você tem inflação e estupidamente alta, né, e impressão de dinheiro, e vai saber onde a gente vai parar por causa disso. Simplesmente porque o governo não quer parar de alimentar essa máquina de distribuir dinheiro, então ele fica produzindo dinheiro. Para vocês terem uma ideia, desde 94 até hoje, nos últimos 4, 5 anos, foram impressos 50% de todos os reais. Uma parte disso, obviamente, é por causa da pandemia, né, pra dar o auxílio emergencial. Mas veja só, né, nos últimos 2 anos também a quantidade de dinheiro que está sendo impresso. É isso que é inflação, certo? Vamos ver aqui o vídeo do Nicolas. Impressionante, gostei muito. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Ele colocou uma moranga ali. Espera aí, gente, o que que ele colocou aqui? Era uma moranga, gente, uma esse vídeo é fantástico, gente. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Abóbora. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motoristas de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor tá custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar 81 mil reais por ano, ou seja, pouco mais de 6 mil reais por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janssen, mas quer tirar o sigilo bancário de você. Fantástica essa comparação, fantástica. Se bem que, olha, o que tem de erro no vídeo é, na verdade, a gente já não tem sigilo, queridos. Ninguém tem sigilo, né. Há muitos anos tem a história, eu já te contei dentro da minha família, tinha gente que desviava dinheiro
de outras contas de que não pertenciam e fazia cheques de 4.999, isso em 2014, né. Então, a verdade, já não existe sigilo, senão ninguém caía na malha fina, né. Cidadão comum empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos. Tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta, também está. O governo diz que essas medidas são... Garçons, você pode ver outras categorias, né. Por o lado que eles estavam tentando é que, por exemplo, tem a criminalidade também usa o Pix, né, mas não é possível você achar que um cara que trabalha no Uber ou um coitado que fica aí no iFood tomando chuva, né, sendo maltratado ainda por cliente, você acha que a Receita, se ela tem o sigilo na mão de todo mundo, né, como é que não pega essas pessoas que guardam 50 milhões dentro de um apartamento, né? É isso que eu sempre fico pensando. Como é que juízes, como é que, Tribunal de Contas lá do Mato Grosso, como esses caras conseguem comprar, né, vender sentença por milhões e milhões? Como é que um juiz tem 4 milhões? Alguém tirou do banco esse dinheiro, né? Mas esses ninguém pega. Modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Investigaram os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. Outra coisa, né, a Sete Brasil, que o governo petista criou aí atrás, que ia explorar o petróleo, bilhões e bilhões de prejuízo, faliu, e aí quem que estava bancando lá? Acho que a Previdência dos Correios, essa empresa que é um exemplo de excelência no Brasil, né, o Correios, e quem mais? O Prev, lá do Banco do Brasil, ou seja, fundos de previdência, o governo manipulando para investir numa empresa que faliu depois de custar bilhões. É que ninguém fez matéria, eu também não tenho saco, porque teria que parar de fazer meus vídeos aqui e receber para passar 1 ano investigando. Mas você imagina o que deve ter rolado de corrupção nessa Sete Brasil. Nicolas esqueceu de falar dela. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa e todo mundo vai voltar a usar dinheiro. Ele está enganado porque até 2030 não vai ter mais dinheiro físico. É isso que, pelo menos a fonte que me falou lá atrás, que o Pix ia ser um dia uma forma de cercar toda a economia informal, é a mesma que falou, assim, até 2030 não existirá mais dinheiro vivo. Aliás, não só no Brasil, tá? E um dia a gente fala, eu tenho feito matérias aqui, porque o pessoal acha que com criptomoeda vai estar salvo. Vocês subestimam a capacidade safada do governo, viu? Vivo, afinal de contas, ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF, que a maioria tá lá. Eu sei que é desanimador, mas eu nunca saí. Ai,
Ai, gente. Sim, o STF não precisa falar mais nada, né? que a gente tem. Percebeu a consequência de um voto mal dado? Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Olha, vídeo para mim, né, que estudei ciências sociais, não me formei, mas fiz 4 anos, vídeo absolutamente histórico do ponto de vista político. Um vídeo de um moleque de 28 anos que simplesmente desmoralizou 2 raposas da política, né. Então eu aplaudo aqui, gostei. Como eu disse, tá faltando muita coisa, também achar que vai quebrar sigilo, gente, já nosso sigilo já era, gente. Você acha? Só não pega sigilo de outras pessoas aí, né. E em breve quem consegue lavar dinheiro hoje, gente? Quem consegue lavar dinheiro? Só com dinheiro vivo, não é? Ou com joia, ou com ouro, alguma coisa. E quando acabar o dinheiro vivo, eles vão provavelmente pegar, bastante traficantes, contrabandistas, etcétera. Mas infelizmente a gente sabe, o Nicolas falou tudo, esse dinheiro não vai para a saúde, não vai à educação, não vai para a sua segurança, não vai ser para pagar melhor os professores, não vai para ser melhorar a saúde, para você não ter que ficar pagando o imposto, né, o INSS, e também um puta de um plano de saúde caro, principalmente quanto mais você vai ficando velho. Ele não vai investir em tecnologia, ele não vai investir em educação, ele vai investir nesse colchão social que ele criou, que na verdade é um king size, né, que tá cheio de pessoas ali deitadas em cama esplêndida, tá bom? Meu nome é Ricardo Feltrin, eu sou jornalista independente, graças a Deus, eu ainda sei fazer jornalismo como eu aprendi. Eu não me vendo para nenhuma ideologia, muito menos para milícia. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi parar no YouTube. Devia ter aparecido aqui 10 anos antes.